Olá, discípulos de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Gratidão a você que está conectado, ouvindo a palavra de Deus, a Bíblia. Esse é um momento muito especial. Eu vou compartilhar para você a Sagrada Escritura, um dos relatos mais extraordinários. Estou compartilhando série de mensagens bíblicas nos milagres de Cristo Jesus, realizados no ministério que escreveu o evangelista Mateus. Vou compartilhar agora a quinta parte, a grande comissão de Jesus Christos Hios Theos Soter. Deus quer falar com você. Mateus capítulo 28, versículo 16 a 20. Aqui agora, eu quero que você se sinta à vontade e sente adequadamente na cadeira ou no sofá e se sinta confortável para receber orientações claras e específicas para o seu crescimento espiritual. Você vai aprender mais de Cristo Jesus. Se prepare. A Bíblia diz: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. Mateus capítulo 28, versículo 16. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Mateus 28, 17. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade exousia me foi dada de nome no céu, oeranos, e na terra, Gé. Mateus 28, 18. Ide, porelmai, portanto, fazei discípulos, matetés, de todas as nações, etnos, batizando-os em nome do Pater, e do Hios, e do Pneuma Agios. Mateus 28, 19. Ensinando-os didascou a guardar perel todas as coisas que vos tenho ordenado. Estelomai. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aion. Mateus capítulo 28, versículo 20. Você está ouvindo a grande comissão de Jesus Cristo Hios Theos Soter, o Yeshua HaMashiach. Eu fico imaginando os 11 discípulos matetés de Jesus Cristo Hios Theos Soter atenderam
obedeceram a ordem e deixaram Jerusalém, rumando para a Galileia, e ali, no monte designado pelo Kyrios, Jesus Cristo Zios Theosote, se deu a conhecer a eles. Logo que os 11 discípulos matetés viram Jesus Cristo Zios Theosote, eles o adoraram. Alguns, porém, duvidaram. É nesse cenário, num dos montes da Galileia, que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Zios Theosote, entrega aos seus matetés, discípulos, a grande comissão. Pense mentalmente. Todos os 4 evangelistas deram ênfase à grande comissão. Lucas ainda repete no livro de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo ou Atos da Igreja. Fica evidente na grande comissão que o propósito de Jesus Cristo Zios Theosote é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo, a toda a criatura. O fato de que Jesus Cristo Zios Theosote não está dando uma grande sugestão, mas uma grande comissão, ou seja, trata-se de uma ordem expressa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o qual possui toda a autoridade no céu e na terra. Quero que se lembre disso. Este evangelho começou com uma afirmação de que Jesus Cristo Zios Theosote era da linhagem real de Davi e registrou que, enquanto criança, Jesus Cristo foi reconhecido como Rei dos Judeus pelos astrólogos vindos do Oriente. Agora, depois de ter sido crucificado como Rei dos Judeus, Jesus o Nazareno, Jesus Cristo, ressuscitou ao terceiro dia dos mortos, em seu estado glorificado, como Cristo ressurreto, o Messias ressurreto, sem reservas, arroga-se a posse de completa autoridade no céu e na terra. Com esta conotação, o evangelista Mateus termina o seu glorioso evangelho. Aqui agora, para você que está conectado para ouvir a palavra de Deus, a Bíblia, vou destacar 5 verdades que precisam ser ressaltadas. Em primeiro lugar, a competência do comissionador. Jesus, aproximando-se, falou-lhes Lalel, dizendo, Lego. Toda autoridade, paz, pracessomai, toda autoridade me foi dada. No céu, o Eranos, e na terra, Gé. Mateus 28, 18. Que contraste havia nessa cena na Galileia com os gemidos do Getsemane e com a escuridão do Gólgota, o lugar da caveira. Quero que se lembre disso. Jesus Cristo Zios Theosote afirmou a sua onipotência e soberania universal.
Na cruz, ele, Jesus Cristo, Zios Theosote, foi proclamado Rei dos Judeus. Mas quando João o vê glorificado em sua visão apocalíptica, na sua cabeça havia muitos diademas, e em seu manto, em sua coxa, havia um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo, Zios Theosoter, tem toda a autoridade e todo o poder, dinamis. A palavra grega é sousia, autoridade. Nesse contexto, refere-se ao poder, à jurisdição absolutos. Nada existe fora do controle soberano do Filho de Deus, Jesus Cristo, ressurreto. É nesse fundamento que os matetés de Jesus Cristo e os Theosoter deverão ir fazendo matetés de todos os povos, todas as nações, todas as línguas. Quero que você que está conectado, ouvindo essa mensagem, se lembre disso. Essa declaração mostra que quem dá ordem tem autoridade e competência para fazê-lo. Havia autoridade nos ensinamentos de Jesus Cristo e os Theosoter. Ele, Jesus Cristo e os Theosoter, exerceu autoridade para curar, e até mesmo Jesus Cristo e os Theosoter recebeu autoridade para perdoar pecados. Pense mentalmente. Jesus Cristo e os Theosoter tem autoridade sobre Satanás e sobre os demônios, sobre os anjos caídos, e delegou autoridade aos seus apóstolos, aos seus matetés, aos seus discípulos. Ao final de seu evangelho, o evangelista Mateus deixa claro que Jesus Cristo e os Theosoter tem toda a autoridade. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade é sousia, me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Eu fico imaginando o Jesus Cristo e os Theosoter ressurreto, sem dinheiro, ou exército, ou estado governamental, comissiona este grupo num dos montes da Galileia para conquistar o mundo. Quero que se lembre disso. Esse é o maior empreendimento que os seres humanos foram chamados a executar. E essa é uma chamada irresistível. É a condição básica de êxito no cumprimento da grande comissão. Sabemos que Jesus Cristo e os Theosoter nos dá as condições de enfrentar o inimigo, o diabolos, e as circunstâncias adversas sem temer e vacilar. Qualquer ordem dada pela autoridade máxima do universo exige atenção e respeito total. Portanto, ao proferir a ordem, Jesus Cristo e os Theosoter quer ser obedecido de forma clara, completa e urgente. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. Quero agora que fique de olho na grande comissão de Jesus Cristo e os Theosoter. Em segundo lugar, o cerne da grande comissão. Ide, portanto,
Fazei matetés de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versículo 20. Coloque a Bíblia em sua mente. Muitos benefícios advirão. Você vai gostar do resultado, ainda mais vai ficar cheio de entusiasmo. Aqui está o programa mundial de Jesus Cristo e Theosote ressurreto. Todos os verbos de Mateus 28, 19 estão no gerúndio, mas fazer discípulos é uma ordem, indo, mais batizando, mais ensinando, igual fazer matetés, discípulos. Tanto baptizo, batizando-os, quanto didasco, ensinando, são particípios governados pelo imperativo. Mateteuno, mateteno, matetel, discípulos. A ideia principal da sentença é fazer discípulos matetés mediante o batismo no Pai, no Filho e no Espírito Santo e o ensino. Quero que guarde isso em sua mente. Fica claro que Jesus Cristo, Hios, Theos, Sote, não mandou fazer fãs. Quem precisa de fãs são os artistas. Jesus Cristo, Hios, Theos, Sote, não mandou fazer admiradores. Os atores e jogadores de futebol é quem busca admiradores. Jesus Cristo Hios Theosote não mandou apenas evangelizar e ganhar almas, abandonando os bebês espirituais. Ele, Jesus Cristo Hios Theosote, quer discípulos. Ele, Jesus Cristo Hios Theosote, não mandou apenas recrutar cristão e encher as igrejas de pessoas. Ele, Jesus Cristo Hios Theosote, Hamashia, quer convertidos maduros aprendendo dele. Quero que se lembre disso. Um discípulo de Jesus Cristo Hios Theosote é um seguidor. Isso implica, primeiro, fazer do reino de Deus seu tesouro. Segundo, renunciar a tudo por amor a Jesus Cristo Hios Theosote. Terceiro, guardar as palavras de Jesus Cristo Hios Theosote. Hoje, temos muita adesão e pouca conversão. Hoje temos grandes ajuntamentos e pouco quebrantamento. Hoje temos igrejas cheias de pessoas vazias de Jesus Cristo Hios Theosote. E vazias de pessoas cheias de Cristo Jesus. Hoje temos grandes multidões que buscam as bênçãos nas mãos de Cristo Jesus. São religiosos, mas não matetés de Jesus Cristo Hios Theosote. Tome bastante cuidado. Aqui agora fica conectado. E ouça a grande comissão de Cristo Jesus. Em terceiro lugar, o alcance da grande comissão
Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. A ordem de Jesus Cristo e os Theosoter é fazer discípulos de todas as nações. A palavra nações significa etnias, onde houver um povo com sua língua, cultura e raça, ali o glorioso evangelho de Jesus Cristo e os Theosoter precisa chegar. Deus comprou com o sangue de Jesus Cristo e os Theosoter aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Esses precisam ser chamados e discipulados. Agora, eu sei, você vai obedecer à grande comissão? Sim ou não? Quero saber sua resposta. Em quarto lugar, as implicações da grande comissão. Mateus 28, 19. Há duas implicações do cumprimento da grande comissão. A primeira delas é a integração dos novos convertidos. Fazer matetés, fazer discípulos, implica integrar o indivíduo à Igreja de Cristo por meio do batismo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Todo convertido a Jesus Cristo e os Theosoter precisa ser batizado e integrado à família da Igreja. A Igreja é importante. Não existe cristão isolado, desigrejado, fora do corpo. Hoje temos igrejas presenciais e, como no caso da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, somos uma igreja online e ainda lá para você se conectar e pertencer. Estamos mais próximos do que você imagina. Uma ovelha fora do rebanho é presa fácil para o devorador. Uma brasa fora do braseiro logo se cobre de cinzas. A Igreja de Cristo foi instituída por Jesus Cristo e os Theosoter, e os novos cristãos, os novos convertidos precisam ser integrados à Igreja de Cristo pelo batismo. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. Há duas implicações no cumprimento da grande comissão. A segunda implicação é que a grande comissão envolve ensino aos novos convertidos. Três coisas merecem destaque nesse ensino. Primeiro, ensinar o que Cristo Jesus mandou, ordenou. Mateus 28, 19. Não se trata de ensinar doutrinas de homens, modismos, tradições humanas e legalismo, mas ensinar o que Jesus Cristo e os Theosoter ordenou. Em segundo lugar, ensinar todas as coisas. Mateus 28, 19. Pense mentalmente. Ensinar não apenas as coisas mais agradáveis. Precisamos ensinar toda a verdade da palavra de Deus, a Bíblia, a Sagrada Escritura, e dar não apenas o leite, mas o alimento sólido. Terceiro, ensinar a guardar a palavra de Deus, a Bíblia. Mateus capítulo 28, versículo 19. Eu e você precisamos observar que o ensino precisa incluir os ensinamentos morais e éticos do Kyrios Jesus Cristo e os Theosoter, além de quaisquer
outros ensinamentos que formam o corpo de doutrinas que ele, Cristo, nos deixou. Pense mentalmente. O ensino aqui está estabelecido como algo ético, mais do que doutrinário. Ensinar não é apenas guardar na cabeça doutrinas certas, mas é obedecer a essas doutrinas. O discípulo de Jesus Cristo é aquele que obedece. Hoje, as pessoas querem conhecer, mas não querem obedecer. Jesus Cristo os Theosoter disse: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. João capítulo 15, versículo 14. A Bíblia diz: eu acredito. Em quinto lugar, motivos para cumprir a grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade e sousia me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Agora você vai obedecer a palavra de Deus, a Bíblia, e ainda mais ficar cheio de entusiasmo. Jesus Cristo os Theosoter oferece 3 motivos eloquentes para você cumprir a grande comissão. Primeiro, o poder de Jesus Cristo os Theosoter está à nossa disposição, à sua disposição aqui e agora. Jesus Cristo os Theosoter expressa sua exousia, sua autoridade e liberdade absoluta de ação para enviar os apóstolos, os discípulos. Jesus Cristo os Theosoter tem todo o poder e toda a autoridade. Não sobrou nada para o diabo. Jesus Cristo os Theosoter tem todo o poder e toda a autoridade. Não sobrou nada para o diabo. O diabo é astuto e sagaz, mas Jesus Cristo os Theosoter tem todo o poder no céu e na terra. O poder do diabo foi tirado na cruz. O diabo, foi despojado. Quero que se lembre disso. O diabo está oco, vazio. O diabo está oco, vazio. O diabo está oco, vazio. O diabo não tem poder nem no inferno. As chaves da morte e do inferno estão nas mãos de Jesus Cristo os Theosoter. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. A Bíblia diz: eu acredito. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo os Theosoter. Mateus 16, 18. Toda a suprema grandeza do poder dinamis de Jesus Cristo os Theosoter está à nossa disposição, à disposição da igreja, à disposição dos verdadeiros cristãos. E qual a suprema grandeza do seu poder dinamis com os que cremos segundo a eficácia energia da força do seu poder? Quero que você agora tome posse dessa verdade, desse poder aqui e agora. Pense nisso.
Em segundo lugar, a ordem de Jesus Christos ios Theos soter. Ide, portanto, fazei matetés, discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Jesus Christos ios Theos soter ressurreto, o Rei soberano do universo, deu uma ordem, cabe-nos obedecer a ela de modo intransferível e impostergável. A grande comissão não pode transformar-se na grande omissão. Quero que fique atento nos motivos para a Igreja de Jesus Christos ios Theos soter cumprir a grande comissão. Primeiro, o poder de Jesus Cristo está à nossa disposição. Em segundo, a ordem de Jesus Cristo está agora nos chamando para a obediência. Terceiro, a presença de Jesus Cristo, ios Theos soter. Mateus 28, 20. O discipulado não constitui uma estrada solitária. O Kyrios ressurreto Jesus Cristo promete que está sempre com seus discípulos, todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus Cristo ios Theos soter está conosco não meramente como um rádio-orientador, mas como amigo e salvador. A presença do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, é contínua em todo lugar. Ele, Jesus Cristo ios Theos soter, nunca nos desampara, nunca nos deixa. Ele, Jesus Cristo ios Theos soter, é como sombra à nossa direita. Ele, Jesus Cristo ios Theos soter, é o vigia que não dormita nem dorme. Não há situação em que a presença de Jesus Cristo ios Theos soter não esteja conosco. Ele, Jesus Cristo ios Theos soter, está conosco na vida e na morte, no tempo e na eternidade. Ele, Jesus Cristo ios Theos soter, está conosco todos os dias. Jesus Cristo ios Theos soter está conosco em todo lugar que vamos. Quero que se lembre disso em sua jornada cristã. Ele, Jesus Cristo ios Theos soter, está conosco diariamente para perdoar e absolver. Jesus Cristo ios Theos soter está conosco diariamente para santificar e fortalecer. Jesus Cristo ios Theos soter está conosco diariamente para defender e guardar. Ele, Jesus Cristo ios Theos soter, está conosco diariamente para conduzir e guardar. Guarde isso em sua mente. Jesus Cristo ios Theos soter está conosco em tristezas e alegrias. Jesus Cristo ios Theos soter está conosco em saúde ou enfermidade. Ele, Jesus Cristo ios Theos soter, está conosco na vida e na morte. Jesus Cristo ios Theos soter está conosco no tempo e na eternidade. Ele e somente Ele, Jesus Cristo ios Theos soter, está conosco todos os dias até que volte em glória. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele, Jesus Cristo ios Theos soter, está conosco e com todos os discípulos, com todo o conhecimento, ainda mais, Jesus Cristo ios Theos soter está com todos os discípulos, com todo poder, dinamis. Jesus Cristo ios Theos soter está conosco todos os dias, todos os tipos de dias, dias de fraqueza, tristeza, alegria e poder. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. O fato de que essa bem-aventurança não é um sedativo,
para uma mente ociosa e uma consciência complacente. Trata-se de um incentivo ao mais pleno esforço de prosseguirmos energicamente, apesar das dificuldades, até os rincões mais distantes do mundo. Para que todas as nações conheçam Jesus Cristo, Hios Theosote, e o poder da sua vida ressurreta. Assim, o glorioso evangelho do evangelista Mateus se encerra em uma chama de glória. O Cristo Jesus ressurreto garante assim aos seus matetés e a todos os seus seguidores ao longo da história a maior conclusão que qualquer livro poderia ter: a Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Glória pelos séculos sem fim. Amém. Como foi a sensação que sentiu ao ouvir tudo isso? Se sente preparado ou preparada? Aqui agora, com sinceridade, a decidir, tomar uma decisão em sua vida pela salvação de sua alma? Você realmente, de fé e verdade, quer se converter a Cristo? Quer dar um fim na sua vida de pecado? Abandonar os pecados que atrapalham sua vida? E se render, se entregar ao Filho de Deus, Cristo Jesus? A solução para a sua vida é Cristo Jesus. Só Cristo Jesus salva. Cristo Jesus é a única esperança de salvação de sua alma. Venha, venha, venha rapidamente de onde você está ouvindo esta mensagem e entregue sua alma, entregue sua vida para Cristo Jesus, o Filho de Deus, enquanto você vive e respira o ar da graça de Deus. No momento de decisão, em Cristo Jesus, o Filho de Deus, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Mudando os pensamentos, muda-se a vida.